quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Much more than this, I did it my A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Boa tarde. Em Brasília, 2 horas. Hoje começamos o telejornal meia hora mais tarde por um motivo bem especial. A visita aqui no Gabinete 16, pela primeira vez no Senado, do apresentador José Luiz da Atena, amigo e irmão do senador Jorge Cajuru. Ele acabou de deixar o gabinete para uma entrevista com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Gostaria de lembrar que a sua participação é muito importante para a gente. Comente sempre no facebook.com/CajuruGoiás. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em rede social, no fim desta manhã, a demissão do ministro da Educação Ricardo Vélez Rodrigues. O colombiano naturalizado brasileiro enfrentava uma guerra interna no MEC, provocada por desentendimentos entre militares e seguidores do escritor Olavo de Carvalho. Também na rede social, Bolsonaro anunciou o nome do novo ministro da Educação, o economista Abraham Weintraub. O domingo, 7 de abril, foi de manifestações em várias capitais do país. O grito que mais se ouviu foi "Fora Gilmar Mendes", em defesa do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi também expressivo o coro a favor da CPI da toga, que pode ser criada no Senado para investigar os tribunais superiores. Houve ainda manifestação promovida por setores de esquerda em favor da soltura do ex-presidente Lula, que completa 1 ano de prisão em Curitiba. Em algumas capitais, as manifestações começaram com as pessoas entoando o hino nacional. Ipirangas majestáticas, um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Os manifestantes levaram cartazes com críticas ao STF a favor da Operação Lava Jato, contra o fim da prisão em segunda instância e em defesa da instalação da CPI da toga. Foram milhões os cartazes contra o ministro Gilmar Mendes, do STF, assim como foram muitos os pronunciamentos pelo impeachment do ministro, que ainda foi brindado com um coro pedindo sua saída do Supremo Tribunal Federal. O que o povo quer com relação ao impeachment de Gilmar Mendes? Agora, 2h05 da tarde. A eterna senadora Heloísa Helena, que vem ao Gabinete 16 voluntariamente toda sexta-feira para auxiliar a equipe do senador Jorge Cajuru, principalmente na área da saúde, conversou conosco sobre o STF. Vamos ver. Bem, agora com a nossa conselheira voluntária na área da saúde aqui no Gabinete 16 do senador e seu empregado público Jorge Cajuru, a segunda pauta. Supremo Tribunal Federal, Heloísa Helena, e minhas assessoras Renata, Diana e Simone. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, de repente surpreendeu o país retirando da pauta desta próxima quarta-feira o julgamento sobre a segunda instância, que de repente pode colocar em suas casas, livres, leves e soltos, quase 200 mil delinquentes.
né? Inclusive e principalmente os políticos, entre eles Lula, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha e tantos outros, né? E o julgamento fatalmente seria, de repente, de novo, um empate técnico e a decisão nas mãos do Dias Toffoli, um empate, enfim, o placar de 6-5, porque já sabemos como pensam Gilmar Mendes, como pensam Lewandowski, né, como pensam Alexandre Moraes, mas eu quero saber, o Brasil quer saber como pensa a Heloísa Helena em relação à segunda instância que pode levar o Brasil a esse trágico, né, acontecimento, né? Delinquentes soltos. As excelências delinquentes. As excelências delinquentes. Porque assim, infelizmente... Aliás, desculpa, na sua opinião, ele retirou de pauta porque ele sentiu que iria perder? Eu não sei, Cajuru, eu não sei. Mas é porque assim, quando a lei passa a ser interpretada conforme as conveniências políticas de alguém a ser preso ou a ser solto, é muito ruim, né? É como se fosse a desmoralização de tudo que foi acumulado. A turma do STF se reuniu para fazer esse julgamento. Aí, agora foi de forma provisória, agora tem que julgar de novo. Parece que eles vão continuar julgando até que saia o placar que eles querem. A sensação que dá é essa. O placar que eles querem. E o Gilmar Mendes que não vota por causa da opinião pública. Ele não tá nem. São as mesmas ele não é pessoas. especialista em sentimento da opinião pública. Não, para o eu digo assim, eu acho que não necessariamente você tem que ir em relação ao que a maioria pensa. Não acho. Eu acho que você respeita a decisão da maioria. Inclusive, a mesma coisa. Por exemplo, eu perdi a eleição para gente que eu desprezo e que eu acho que o povo devia desprezar. Infelizmente, o povo achou o contrário. Me derrotou e elegeu outras pessoas. Collor, né? E Renan Calheiros. Sim, elegeu outras pessoas. Mas aí eu estou dizendo o seguinte, eu não posso simplesmente começar a dizer, a democracia não presta porque eu não sou favorecida por ela. Eu continuo lutando pela democracia. Eu acho até que a gente não vive numa democracia, porque se compra voto, as regras para os partidos são diferentes. Caixa 2. Né? Então, eu nem acho que seja a democracia. A democracia representativa, infelizmente, ainda não é algo que eu almejo, mas eu continuo lutando por ela. Agora, quando a interpretação de uma situação ela passa a ser vista, né, conforme a relação que eu tenha com isso, aí realmente fica muito feio e não cresce nada o Brasil. A gente não está falando, porque às vezes quando a gente fica falando isso de flexibilidade da legislação para o pobre, imediatamente alguém bota lá uma nota. O estuprador, o matador, o traficante. Ninguém está dizendo que essas pessoas sejam liberadas. Ninguém está falando sobre isso. Ninguém está falando. Agora, do mesmo jeito que não se quer também, na verdade, que o ladrão dos cofres públicos, que impacta de uma forma gigantesca a vida das pessoas, ele tem as facilidades porque ele tem o melhor advogado, porque ele tem ministro, porque ele tem isso, aquilo, outro. Então, pode pagar, né? Voltamos ao vivo aqui do Gabinete 16. Agora são 2h09 da tarde. O governo Jair Bolsonaro decidiu extinguir o horário de verão que existe no Brasil desde 1931. Segundo o presidente, o horário de verão não traz nenhum benefício para o país. Nós gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. Obrigada ao Roberto Milan, ao Márcio Antunes de São Paulo, ao João Queiroz e a tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter @Senador Cajuru, Instagram Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então ligue para a gente no telefone DDD 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado volta hoje às 6h30 da tarde com Renata Dairel e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra amanhã às 1h30 da tarde. Agradecidíssima. Thank you.